Neste vídeo nós vamos responder a seguinte questão: será que somente os crentes da era da igreja estão envolvidos no arrebatamento? Os crentes nesta era da graça que morreram e os crentes que vivem na terra, naquele momento do arrebatamento, são arrebatados juntos para encontrar seu Senhor nos ares. Segue-se julgamento individual, segue o julgamento individual de seu Senhor no tribunal de Cristo. Esse julgamento é para avaliação do trabalho feito pelos crentes. Como a própria igreja não é assunto da profecia do Antigo Testamento, não se espera que nenhum desses eventos seja encontrados na linha de datas proféticas. O que deve ser encontrado é uma referência ao tempo em que os crentes do Antigo Testamento serão ressuscitados dentre os mortos. Leitores cuidadosos observarão que são os crentes do Antigo Testamento e não apenas Israel que serão ressuscitados e avaliados pelo Senhor. Basta ler Daniel capítulo 12, leia os versículos 1 a 3 e Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e também Apocalipse capítulo 20. A razão dessa mudança se tornará aparente ao examinarmos as Escrituras. As Escrituras confirmam que somente a igreja está envolvida no arrebatamento e no tribunal de Cristo. Leia com atenção 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18. A maioria dos crentes tem certeza de que a expressão mortos em Cristo, algo que nós encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, nesta passagem, portanto, limita a ressurreição aqui aos corpos dos crentes da era da igreja. A expressão em Cristo é quase uma expressão técnica para definir os crentes desta dispensação que responderam e ainda responderão positivamente à mensagem do Evangelho da Graça que soa depois de Pentecostes. A partir do momento da conversão destes crentes, o Espírito Santo que habita no crente nos liga a Cristo e a todos os outros crentes, colocando-nos na igreja da dispensação, da qual ninguém pode ser tirado ou afastado. Eu digo ninguém que foi salvo. Tais crentes estão em Cristo, um termo não usado para qualquer outro grupo de crentes. Outros crentes são descritos sobre o tema mais abrangente, que são mencionados como os que estão em Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Os detalhes do arrebatamento nunca deixam de emocionar o coração do crente, porque diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O céu é alertado pela voz do arcanjo. Os santos na terra respondem ao som da trombeta de Deus. Longe de estarem em desvantagem aqueles crentes que já morreram ou adormeceram, ou dormem em Cristo, como alguns crentes tessalonicenses pareciam pensar que seriam como com rostos cobertos de lágrimas. Eles entraram, eles enterraram seus irmãos crentes. São as mesmas pessoas que receberam ou vão receber prioridade absoluta na ressurreição. Os crentes tessalônicos estavam confusos quanto a estes crentes que já morreram. Eles não entendiam. Será que eles vão participar da ressurreição? Será que eles vão participar do arrebatamento? As Escrituras é clara: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo agora se coloca em cena ao escrever então nós. O pronome plural é enfático, pois Paulo se liga aos crentes vivos enquanto o Senhor entra nos ares para o arrebatamento. Esses crentes são identificados por dois particípios presentes, dizendo vivendo e permanecendo. E instantaneamente eles são arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, para encontrar o Senhor nos ares. A explicação é simples, doce e satisfatória. A igreja neste momento está
completa, ou seja, no momento do arrebatamento está completa na presença de seu Senhor, com a plenitude pelo qual o Senhor orou diante da cruz, ou antes da cruz, que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um. O Senhor Jesus estava orando ao Pai, em João capítulo 17, os versículos 22 e 23. Nessa unidade divina, todo crente desta era encontra seu Senhor nas nuvens. O Senhor havia orado: Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo. João capítulo 17, versículo 24. Agora que a oração é respondida, ou seja, no arrebatamento. Que momento glorioso para a igreja! A igreja, conforme apresentada nas Escrituras, não é uma continuação de Israel, nem um substituto para Israel. É visto nas Escrituras como uma companhia única de pecadores salvos, ganhos por Cristo durante os anos de sua rejeição pela nação de Israel, ou seja, desde o Pentecostes até o arrebatamento. Essa singularidade é destacada pelo fato de que a figura metafórica da noiva é aplicada à igreja. Temos isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, versículo 9 e capítulo 22, versículo 17. Quando o Senhor leva sua noiva para a casa do Pai, eles entram no que o Novo Testamento identifica como o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 10, ou o dia de Jesus Cristo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, ou também chamado o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Neste dia, sempre ligado ao céu, sucedem-se dois acontecimentos. O primeiro evento é o trono do julgamento, chamado Bema em grego, o tribunal de Cristo, quando as vidas dos crentes desta era são reveladas, revisadas e recompensadas pelo próprio Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Que o tribunal de Cristo ocorre antes da cerimônia de casamento é reconhecido no coro Aleluia no céu. As vozes em glória proclamam, pois o Senhor, Deus onipotente, reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos-lhe honra, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 e 7. Observe aqui que, em termos de tempo, isso é antecipado, pois após a cerimônia de casamento no céu, Cristo volta à terra com sua noiva para estabelecer o reino. É só então que ocorre a ceia das bodas. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. O verbo preparou-se aqui inclui a submissão voluntária da noiva às avaliações do tribunal de Cristo. Como consequência, a noiva agora pode colocar seu vestido de noiva. A noiva será vestida de linho fino, puro e branco, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. As nações justas, aliás, as ações, os feitos, as obras justas dos crentes que se destacam contra a imoralidade de seus tempos foram revelados pelo brilho da santidade no escrutínio do tribunal e revela ainda a fidelidade dos santos que levam nomes desconhecidos na terra, mas bem conhecidos no céu, a realidade das coroas conquistadas por santos. Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, ganhadores de almas, Filipenses capítulo 2, versículo 19, servos, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, como também os pastores, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Todas as provações, problemas vão acabar. Agora, recompensa pelo sorriso da aprovação do Senhor. A noiva se destaca em toda a sua beleza. Falando metaforicamente, a igreja veste suas vestes nupcial. Embora tecida na escuridão da terra, em meio às lágrimas, ela agora o usa na glória do céu para seu triunfo, enquanto se move para tomar seu lugar ao lado do seu noivo e para reinar
ou participar do reino milenar que vai haver aqui na Terra.